For more than 100 years, Jehovah's Witnesses have proclaimed the Bible's message that God's kingdom will rid the world of wickedness, restore the earth to paradise, and raise mankind to perfection. Sharing this truth, however, has often resulted in persecution from powerful institutions. But why has such a positive message elicited such a negative reaction? And how have we overcome that opposition to get to where we are today? This is the story of a people intent on living in the light of Bible truth, no matter what hostility they may face. As you watch, note the determination of Jehovah's modern-day servants to study diligently, preach zealously, and keep serving God faithfully. This video is more than just history. This is your story. It's a reminder that Jehovah God is in full control and that this is His organization. It is a story that begins over 6,000 years ago. The story of Jehovah's Witnesses. A Bíblia associa a luz com a verdade e a escuridão com a falsidade. Quando Deus terminou as suas obras criativas, não havia escuridão espiritual. Mas depois que Adão e Eva pecaram, a sociedade humana passou a ficar sob o controle de Satanás. Pessoas más rejeitariam a luz. E qualquer um que buscasse a verdade sofreria oposição. A luz da verdade brilhou intensamente quando Jesus Cristo esteve na Terra. Todos os que realmente o seguiram refletiram a luz que ele irradiou. Mas Jesus predisse que após a morte dos seus apóstolos, alguns cristãos se desviariam da adoração pura. O alcance dessa apostasia seria tão grande que os discípulos verdadeiros praticamente desapareceriam até à terminação do sistema de coisas. Ao mesmo tempo, desenvolver-se-ia uma forma falsificada de cristianismo. E foi isso o que aconteceu. Religiões que professavam ser cristãs desviaram-se dos ensinos de Cristo. Isso resultou em abuso de poder e indescritível sofrimento. Foi um período de profunda escuridão. In the centuries after the establishment of the Christian congregation, we see how many of those who were taking the lead in the Christian church or the Christian congregation started to likewise love worldly wisdom. These ideas that came from Plato and other of the Greek philosophers started to infiltrate the so-called Christian thinking. And so the apostates wished to blend Christian teaching and Christian tradition with pagan religious ideas. And the idea was to make these things more acceptable to other pagans so that pagans could be drawn into the Christian religion. Com o passar dos séculos, líderes religiosos apóstatas ofuscaram ainda mais a luz por impedir que a Bíblia fosse traduzida para outros idiomas além do latim, que a maioria não entendia. Ainda assim, em certos períodos dessa época de escuridão, houve pessoas que sentiam grande necessidade de ler e entender a palavra de Deus. Por exemplo, nos anos 1100, o comerciante francês Pedro Valdo providenciou que partes da Bíblia fossem traduzidas para a língua do povo.
2 séculos mais tarde, o sacerdote católico John Wycliffe destemidamente denunciou práticas antibíblicas da Igreja. Em 1382, a equipa do Wycliffe lançou a primeira tradução da Bíblia em inglês. Os seus seguidores, conhecidos como Lollardos, pregavam a mensagem da Bíblia a todos que quisessem ouvir. Em 1495, com a invenção da impressão tipográfica, toda a Bíblia ou parte dela tinha sido impressa em 12 idiomas. Em pouco tempo, as pessoas já estavam a ler a Bíblia no seu próprio idioma. E algumas delas começaram a perceber que a Igreja se tinha desviado da verdade. Nos anos 1500, homens como Ulrich Zwingli, Martinho Lutero e João Calvino pregaram a necessidade de se resgatar os princípios originais do cristianismo. Esses homens e outros expuseram práticas hipócritas e defenderam ensinos bíblicos, embora isso resultasse no desfavor de poderosas autoridades religiosas. You can see ones that were willing to stand out as being different, even though they didn't have a full knowledge of the truth. Mas essa posição resultou em perseguição. E por causa da perseguição, muitos transigiram, principalmente quanto à pregação. Apesar disso, em muitos países, nos anos 1600 e 1700, cada vez mais pessoas passaram a interessar-se pela Bíblia. Na Inglaterra, muitos homens instruídos rejeitaram a doutrina da Trindade por ser antibíblica. Entre eles, o cientista Sir Isaac Newton, o poeta John Milton e o químico Joseph Priestley. Além de rejeitar a doutrina da Trindade, Priestley declarou que o ensino da imortalidade da alma era falso. Para ele, os cristãos do primeiro século tinham a verdadeira fé, e qualquer desvio desse padrão de crença era uma deturpação do cristianismo. As suas opiniões provocaram uma forte controvérsia, tanto na Igreja como entre os governantes. Em 1791, uma turba destruiu a sua casa e o seu laboratório. Nos 3 anos seguintes, a pressão ficou cada vez pior até que ele fugiu para os Estados Unidos. Muitos outros aderiram às suas ideias. Entre eles, Henry Grew. Em 1807, aos 25 anos, Grew foi convidado para ser pastor da Igreja Batista em Hartford, Connecticut. And he had a very interesting philosophy on the study of the Bible. Let Scripture interpret Scripture. Grew's point was that the Bible was its own best interpreter. Now, as he studied the Bible, he began to realize that the doctrine of the Trinity was false. Well, you couldn't be a Baptist minister and not believe in the Trinity. 4 anos mais tarde, Grew e alguns outros deixaram a Igreja Batista. Em anos posteriores, Grew publicou artigos em que usou a Bíblia para refutar a Trindade, o inferno de fogo e a imortalidade da alma. And Grew argued that immortality, according to the Bible, is a gift that God bestows on the faithful. It is not a gift that he bestows on the wicked. So how could the wicked have an immortal soul? O panfleto de Grew teve efeitos de longo alcance. A sua obra despertou a atenção do pastor metodista George Storrs. Storrs ficou tão fascinado que passou os 3 anos seguintes a estudar o assunto. Mas outros pastores metodistas não se interessaram pelas suas descobertas. In Ezekiel 18:4, the soul that sinneth, it shall die. And finally, by 1840, his conscience troubled him so much
over the difference between what the Bible was teaching and what he was being obliged to teach as a Methodist Episcopal minister, that he resigned his position. Em 1842, Storrs começou a publicar uma revista mensal intitulada Bible Examiner. Não muito tempo depois, ele conheceu Henry Grew pessoalmente. Os dois tornaram-se grandes amigos e juntos realizaram debates contra os que defendiam a doutrina da alma imortal. Yes, and that scripture, Ezekiel 18:4, that one I thought was so... Na opinião de George Storrs, para que todos os que vivessem durante o tempo da volta de Cristo tivessem uma oportunidade de ser salvos, seria necessária uma campanha mundial de pregação. Ele não tinha ideia de como algo assim poderia ser feito, mas com fé escreveu: Yet too many, if they cannot see just how a thing is to be done, reject it, as if it were impossible for God. Storrs morreu em 1879 na sua casa em Brooklyn, Nova York, exatamente no bairro que teria destaque na obra mundial de pregação que ele tanto queria que fosse realizada. Estava pronto então o cenário para que surgisse luz na escuridão. Em 1845, Joseph e Anne Eliza Russell, um casal de imigrantes irlandeses, chegaram a Pensilvânia, Estados Unidos. Eles tiveram 5 filhos, entre eles Charles Taze. Mas aquela era uma época difícil. O seu irmão Thomas morreu aos 5 anos. Antes de Charles completar 9 anos, ele perdeu mais 2 irmãos. Depois, perdeu também a mãe. Naquele mesmo ano, 1861, os Estados Unidos envolveram-se numa guerra civil que tirou a vida a 618 mil pessoas. Milhares morreram em campos de batalha não muito longe de onde a família Russell morava e trabalhava. And they would be able to see firsthand the havoc that war wreaks on people, the suffering, the death. O jovem Charles Russell pensava muito no que acontece quando as pessoas morrem. A maioria das religiões ensinava que Deus criou o homem imortal e que ele fez um inferno de fogo para atormentar pessoas para sempre, exceto as que foram predestinadas à salvação. O que Russell pensava sobre isso ficou evidente no que ele escreveu. A God that would use his power to create human beings whom he foreknew and predestinated should be eternally tormented could be neither wise, just, nor loving. His standard would be lower than that of many men. He could never reconcile the teaching of eternal torment with the description of the Bible of a loving God. As he examined the creeds of the great churches, when he saw that they taught that the wicked are tormented eternally, why, he just could not accept that. The whole culture, religious culture at that time, was a matter of believing that God was a God of vengeance. And Russell knew that the Bible said, as it does at 1 John 4:8, God is love. How could a God of love do this?
And so his faith wavered. Ele achava que beneficiaria mais as pessoas com os seus negócios e obras de caridade. Antes mesmo da adolescência, tornou-se sócio do seu pai numa crescente cadeia de pronto a vestir. Com o tempo, Charles Russell ampliou os negócios, chegando a gerir várias lojas. Aos 25 anos, ele possuía mais de $300 mil, o equivalente hoje a $7 milhões. Mas a sua busca pela verdade continuava. Em 1869, aconteceu algo que reavivou a sua fé. Seemingly by accident one evening, I dropped into a dusty, dingy hall to see if the handful who met there had anything more sensible to offer than the creeds of the great churches. Let us take note of the words of our Lord and Savior, Jesus himself, to the apostles. There, for the first time, I heard something of the views of Second Adventists from the preacher Mr. Jonas Wendell. And he said unto them, Though his scripture exposition was not entirely clear, it was sufficient, under God, to re-establish my wavering faith in the divine inspiration of the Bible. Now remember, at this point, Russell is not an atheist, but he's just discouraged. He doesn't feel that truth can be found anywhere. And that sermon by a Second Adventist was enough to get him to get his well-worn Bible off the shelf and to start digging again. As we've already seen, the word Trinity doesn't appear anywhere in the Bible. Cheios de entusiasmo, Charles, o seu pai Joseph e alguns conhecidos em Pittsburgh e Allegheny formaram grupo para estudar a Bíblia. They would take a subject, they would get a Bible concordance, they would look up every single scripture that had a bearing on the subject, and then they would write down their conclusions. And then they would say, all right, this is what the Bible teaches. We are going to believe that. Yes, and God's word is... Depois de 5 anos de estudo, os conceitos religiosos desses homens tinham mudado consideravelmente. O seu estudo da Bíblia fê-los chegar a importantes conclusões que desafiavam os conceitos religiosos da época. Por exemplo, enquanto a maioria das religiões ensinava que o homem tem uma alma, Russell e os seus companheiros concluíram que o homem é uma alma e que a alma pode morrer. E ao passo que as religiões da cristandade ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa, aqueles estudantes acreditavam que Jeová é um só Deus e não parte de uma trindade. Além disso, enquanto algumas religiões ensinavam que Cristo voltaria na carne e que a terra seria destruída, aquele pequeno grupo passou a entender que a volta de Cristo seria invisível, em espírito, para abençoar a humanidade obediente. So it wasn't just philosophizing, just talking about what if or perhaps this way, but they were focused on trying to actually find the truth. And the fact that they decided to write down those conclusions showed that they had a belief that there is some truth to be found. We only see light when it's Jehovah's time to reveal light. And so this was the beginning of Jehovah's time to lead his people out of darkness into the wonderful light. Charles Russell nunca afirmou ter inspiração divina. Ele reconheceu a ajuda que tinha recebido de Jonas Wendell, de George Storrs e até mesmo de uma pessoa que acabou por contribuir para um dos maiores testes da sua fé, Nelson Barrow, editor da revista Herald of the Morning. Numa viagem de negócios,
Russell recebeu um exemplar daquela revista. Ele ficou surpreendido com o que leu. Barbour, assim como Russell, acreditava que a volta de Cristo seria invisível. Russell combinou encontrar-se com Barbour. Pouco depois, o grupo de estudo bíblico de Russell, de umas 30 pessoas, juntou-se ao grupo maior de Barbour. Russell contribuiu financeiramente para a impressão da Herald of the Morning. Nessa época, Russell começou a vender a sua parte nos negócios a fim de pregar por tempo integral. Yes, and all that is needed for me is to leave this business behind and start a new life. There you are. Thank you. And I wish you well on your new endeavors. Ele estava convencido de que a presença do Senhor era de máxima importância. The presence of Christ is not compared to the flood, but to the days of Noah. Aos 25 anos, ele ia de cidade em cidade para falar às pessoas em locais públicos, nas ruas e em igrejas protestantes, falando também aos seus líderes. He didn't want to form another church. There were already enough denominations in his mind. There he presented these main Bible teachings to them and urged them to study the matter and then to use their pulpits to preach that message. But of course they laughed and made fun of him and went their way. And then that's why Russell decided, well, somebody had to preach these things, so he would use his time and energies to do it. You would assume that being well off, he could have supported someone else. He could have taken the easy way out and perhaps funded someone else to do the work. He allowed his whole life to center around it. By selling his business and getting involved personally with it, you can see the passion, the love that he had for the truth. Here's the mail, Mr. Russell. Thank you. Depois de 2 anos de parceria com Nelson Barbour, surgiu uma controvérsia que testou a lealdade de cada membro do grupo de estudo da Bíblia. Barbour escreveu um artigo para a Herald, rejeitando o ensino de que a morte de Cristo poderia resgatar pecadores. Embora professasse crer no resgate, Barbour escreveu que a ideia de que a morte de Cristo pagou os pecados da humanidade era antibíblica e totalmente incompatível com o nosso conceito de justiça. Russell, o seu jovem coeditor, não concordou com isso. Por meio das páginas da Herald, Russell não mediu esforços para defender esta verdade bíblica. Unpleasant though it be, I feel it necessary to take exception to an article by my brother on this subject. I make the objection not from a spirit of controversy, but because I believe the doctrine assailed in that article to be one of the most important teachings of God's Word. Jesus Christ, by the grace of God, tasted death for every man. Na Herald, Barbour contra-atacou. I tell you, such a theology is false, and such justice an abhorrence to the principle of right and wrong. Decepcionado por Barbour não aceitar este ensino bíblico, Russell pediu-lhe em particular que se demitisse ou lhe vendesse a sua parte da revista. While I still feel that you are a brother in Christ, the points of variance seem to me to be so fundamental and important that full fellowship no longer obtains between you and me. I feel that our relationship should cease. Depois de alguns meses de controvérsia, o grupo de Russell separou-se do de Barbour. Por fim, Russell cortou todos os vínculos com a Herald of the Morning. Brother Russell realized that he could not restore this man's wavering faith, in fact, lack of faith, and so he took it as the Lord's will that he begin to publish another magazine, Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence. First issue, July 1879. No mesmo ano em que Thomas Edison patenteou a luz elétrica, Charles Russell, de simples estudante da Bíblia, passou a ser editor da sua própria revista. Começava uma nova era de iluminação, tanto literal como espiritual.
Desde o seu primeiro número, a Torre de Vigia de Sião sempre promoveu a firme crença no resgate. Muitos que se tinham associado com Nelson Barrow tomaram o lado de Russell nesta questão. Em 1879 e 1880, Russell e os leitores da Torre de Vigia de Sião formaram 30 congregações. Os que se juntaram a eles passaram a ser conhecidos simplesmente como estudantes da Bíblia. People who love the truth. They want to have answers to questions. Who is God? Why are we here? Where are we going? And they're disillusioned by what they see in the churches. And so they're searching, and so they found something. De seguida, Russell e outros cristãos dedicados fundaram uma sociedade bíblica sem fins lucrativos, visando uma distribuição mais ampla de publicações bíblicas em vários idiomas. Desde o início, eles decidiram que nunca se pediria dinheiro nas suas reuniões. A obra seria sempre mantida por donativos. Com a comemoração anual da morte de Cristo, surgiram oportunidades de realizar grandes congressos. Com o tempo, esses passaram a ser realizados regularmente. Era costume haver batismos cristãos. Os estudantes da Bíblia esforçavam-se em seguir a ordem bíblica de não deixar de se ajuntar. Outra provisão que visava encorajar o pequeno, porém crescente, número de estudantes da Bíblia surgiu em 1894. Representantes viajantes, chamados peregrinos, eram enviados para realizar reuniões e ajudar as recém-formadas congregações. Por volta daquela época, Russell começou a publicar livros com os resultados das suas pesquisas bíblicas. Ao todo, foram 6 volumes. Esses livros vieram a ser conhecidos como Estudos das Escrituras. À medida que liam esses livros, as pessoas sentiam-se motivadas a falar a outros sobre o que aprendiam. Obviously, people that were honest-hearted could hear the ring of truth. They just saw that this is the truth, and it was quite different from what other Christian denominations were teaching. The impact of these volumes on the people was that really some immediately changed things in their lives. Os estudantes da Bíblia colocavam em prática o que aprendiam nas Escrituras. Em 1881, o artigo Precisa-se de 1000 pregadores convidou os leitores da Torre de Vigia de Sião a participar na distribuição de publicações bíblicas. Alguns pregadores por tempo integral, chamados colportores, pregavam de casa em casa, levando a mensagem aos lares das pessoas. A Torre de Vigia de julho de 1881 lembrou os leitores de que todos os cristãos verdadeiros têm a responsabilidade de pregar. They knew this was the truth, and they were telling people about it. Like every individual witness today knows he has the truth and he has to tell people around him, and that's what it amounts to. Em 1899, a Torre de Vigia de Sião propôs uma nova forma de pregar: entregar publicações a quem saía das igrejas ao domingo. At one stage, Russell endeavored to talk to the religious leaders. He could see then that there wasn't a chance to help modify those church systems, but rather
It was more important to approach individuals on an individual basis and give them the opportunity. You can imagine the reaction, the feelings of those that would come out. They've gone to an established church or religion. They've seen a man who, in their view, perhaps has been educated, knows what he's talking about. They go outside. Here are humble people trying to tell them something from the Scriptures. I don't think our work was ever to be confrontational, but it was to draw attention to the message. Confrontation came because we were there, because we're doing the work. But the idea was to draw attention to what the message from the Bible is. Aqueles folhetos expunham que as religiões se tinham desviado dos ensinos bíblicos e deixavam os clérigos da cristandade furiosos. Now, this affected the money that was coming into many churches. Because once people saw the truth and they saw that they'd been taught falsehood, it was only logical then that they would withdraw and would not give their support to religious institutions that were teaching falsehood. Em 1903, o Carnegie Hall, em Pittsburgh, foi o palco de um debate de 6 dias. Ephraim Eaton, pastor de uma igreja metodista episcopal e representante de uma aliança de clérigos protestantes, tinha um só objetivo: pôr fim à influência de Russell, especialmente com respeito ao que ele ensinava sobre a condição dos mortos. They really wanted to expose Russell as a man who was ignorant of the Bible and a fraud who wasn't qualified to get on a platform and preach about Bible subjects. Russell really did a very good job of presenting his arguments and establishing Bible truth, showing he was very qualified to deal with Scripture. People had a chance not only to see the contrast between the two, but had a chance to see that Bible truths were clear on many of those points. It was reported that one clergyman who had been there to support Eaton came up to Russell afterward and said, "I'm glad to see you turn the hose on hell and put the fire out." No dia seguinte a cada debate, o Jornal da Cidade publicava-o na íntegra. And then the brothers got the idea, why not have Brother Russell have a sermon printed each week in the newspapers simultaneously? And they in turn would telegraph the sermon out to all the newspapers in the United States, Canada, and even parts of Europe. Os sermões de Russell saíam em 2.000 jornais, alcançando 15 milhões de leitores. A mensagem espalhava-se rapidamente, mas os estudantes da Bíblia estavam decididos a levá-la a todas as partes da Terra. Para isso, Russell planeou uma campanha ainda mais intensiva. Até 1908, a obra tinha sido organizada na cidade natal de Russell, que hoje faz parte de Pittsburgh, Pensilvânia. Mas para realizar uma obra mais extensa, de alcance internacional, a sede, conhecida como Casa da Bíblia, era pequena demais. Em 1908, Russell enviou Joseph Rutherford e outros irmãos a Nova York para adquirir um local mais adequado para a sede. O local recebeu o nome de Betel, que significa Casa de Deus. Os que moravam ali passaram a ser chamados Família de Betel. Todos eram voluntários, trabalhando arduamente para que a luz da verdade bíblica brilhasse em toda a terra. Em 1891, Russell e alguns associados já viajavam a outros países para ajudar as pessoas em sentido espiritual. Numa viagem de mais de 27.000 quilómetros, eles foram à Europa, à Ásia e à África. One of the results of that trip was this. There was a need seen for publications in various languages. Not long after he would visit a place, you could see these groups of Bible students start to spring up. The work was starting to go international. De 1909 a 1912, Russell empenhou-se ainda mais pela obra. Viajando pela Europa, pelo Médio Oriente e, por fim,
ao redor do mundo. Nas suas viagens, ele pôde observar milhões de pessoas e ver pessoalmente o que significaria fazer a luz da verdade brilhar em toda a Terra. Em 1914, havia cerca de 5.000 estudantes da Bíblia a pregar em 68 países. A população mundial estava a chegar perto dos 2.000 milhões. Havia alguma maneira de alcançar mais pessoas em menos tempo? Novas tecnologias possibilitavam isso. The Photo Grammar of Creation is presented by the IBSA, the International Bible Students Association. Its aim is public instruction along religio-scientific lines and in defense of the Bible as the inspired Word of God. Os estudantes da Bíblia realizaram algo inédito. Sincronizando slides e filmes com música e voz, eles produziram uma apresentação audiovisual de 8 horas. A ideia era mostrar o desenrolar do propósito de Deus desde o início da criação da Terra até ao reinado milenar de Cristo. As exibições eram feitas em sessões de 2 horas em 4 noites seguidas. A primeira parte apresentava cada um dos dias criativos. O dilúvio dos dias de Noé, e a fé de Abraão. A segunda parte continha cenas dos tratos de Deus com o Israel antigo, desde o êxodo do Egito até ao reinado dos reis de Judá. A terceira parte mostrava a destruição do Templo de Salomão e as profecias messiânicas e o seu cumprimento. Na quarta parte, os espectadores viam a história do aumento do cristianismo, a perseguição que os primeiros cristãos sofreram e as enormes populações que ainda teriam de ser alcançadas com a mensagem do reino. As exibições eram feitas em 80 cidades por dia. Os próprios estudantes da Bíblia pagavam todas as despesas envolvidas no aluguer de locais adequados. Para a tecnologia da época, o fotodrama da criação foi uma façanha incomparável. Ainda levaria uma década para que um filme comercial de longa-metragem tivesse música, voz sincronizada e cenas a cores. Em apenas um ano, 9 milhões de pessoas em toda a Terra assistiram ao fotodrama da criação. E muitas delas ficaram convencidas de ter encontrado o caminho da crescente luz.
Em 1876, Russell tinha escrito um artigo na Bible Examiner com o título Os Tempos dos Gentios, quando terminam? Dizendo que os 7 tempos terminariam em 1914. Russell concluiu, à base do sonho da árvore, registado no capítulo 4 de Daniel, que a dinastia que começou com o rei Davi seria restaurada 2520 anos após a sua queda. Durante esses anos, nenhum rei descendente de Davi governaria. Os estudantes da Bíblia referiam-se a esse período como os tempos dos gentios. O que aconteceria quando esse período terminasse? Eles concluíram que, visto que Jesus era o único qualificado para assumir o trono de Davi, o próprio Cristo começaria a reinar em 1914. O que isso significaria para a Terra? Com base em Daniel capítulo 2 e Mateus capítulo 24, os estudantes da Bíblia pregavam que haveria um período de anarquia mundial que culminaria no fim do sistema de coisas. Eles acreditavam que por volta daquela época a congregação seria levada para o céu. They realized that 1914 had a significance. It meant the end of the Gentile times. Now at that time they felt that perhaps the work would be finished and they would go home, as it were. So they were looking forward to a time of reward. They did understand that there was a significance to the year. Primarily, they thought that 1914 would just be the start of the judgment coming upon the world, or Armageddon. Mas as pessoas em geral esperavam um futuro diferente. Muitos que escreveram sobre a primeira metade de 1914 disseram que aquela época foi de excepcional tranquilidade, uma época muito promissora. Na opinião de alguns analistas, nunca tinha havido condições tão favoráveis à paz mundial como em 1914. O que os estudantes da Bíblia pregavam sobre anarquia mundial parecia muito improvável. Mas os estudantes da Bíblia contavam os dias e continuavam a trabalhar. Então, em 28 de junho de 1914, o príncipe herdeiro da Áustria-Hungria e a sua esposa foram mortos. O seu assassino disparou os tiros que desencadearam a guerra mais sangrenta que a humanidade já tinha visto. Toda a noção de tranquilidade caiu por terra, à medida que uma nação após outra se envolvia na Grande Guerra. Esses e outros acontecimentos históricos harmonizavam-se com o que Jesus disse que identificaria a terminação do sistema de coisas. When World War I broke out in July, they felt vindicated, and it strengthened their faith in the Bible and in Jehovah's prophetic word, but also it enhanced their trust that Jehovah was using Brother Russell and his friends to explain truth to others. Just looking at the sign of the times that Jesus told us to look at is enough, but it's still significant that they could pinpoint that year. That's phenomenal. Em 2 de outubro de 1914, Charles Russell deu um anúncio memorável no Betel de Brooklyn. The Gentile times have ended. Their kings have had their day. Ainda havia grandes expectativas. Muitos dos estudantes da Bíblia esperavam receber em breve a sua recompensa celestial. And I might just say, my mother, she was ready to sell up everything
in the home because she thought that the end was coming in 1940. And her feelings were that of a lot of the brothers back there. Apesar daquelas expectativas, as condições mundiais aflitivas que tiveram início em 1914 não significavam que a obra dos estudantes da Bíblia estava encerrada. Russell estava certo de que ainda havia muito a ser feito. Ele escreveu: We should lose no time dreaming that the door is shut. There are people who are seeking the truth. People who are sitting in darkness. The Watchtower, February 15th, 1915. Mas o próprio Russell não alcançaria essas pessoas. Em 1916, durante uma viagem de pregação, ele morreu aos 64 anos. Ele gastara toda a sua fortuna na pregação da mensagem da Bíblia. Embora a maioria dos estudantes da Bíblia continuasse a estudar as Escrituras e a pregar a sua mensagem, alguns simplesmente não conseguiram superar as suas decepções. Decepção de que nem todas as suas expectativas se tinham cumprido em 1914, agravada pelo pesar causado pela morte de Russell. Well, it was a big shock because they were used to his taking the lead and they figured he was going to take the lead until the Lord came and took them all to heaven, and they just didn't know what to do for a while. They were totally shocked as to how to carry on. Alguns deixaram de se associar com os estudantes da Bíblia e tentaram convencer outros a fazer o mesmo. O que aconteceria com os estudantes da Bíblia? Eles iriam dispersar-se como se fossem seguidores de Russell? This is not a work of man. This is a work of Jehovah God. It's evident that Jehovah had already chosen this organization. Because of the faithfulness and the sincerity of the men who were behind it, it's obvious that Jehovah had already chosen this organization to get his work done. There were enough honest-hearted men, hungering for the truth, desirous of doing the will of God, to prevent the organization from collapsing. Em vez de cederem à decepção pelo que não havia acontecido em 1914, os estudantes da Bíblia concentraram-se na importância do que tinha acontecido. A Guerra Mundial e as suas consequências tornaram-se os acontecimentos que abalaram o mundo, conforme Russell tinha anunciado quase 40 anos antes. Os estudantes da Bíblia entenderam que a presença de Cristo tinha começado em 1914 e que já estavam a viver nos últimos dias deste mundo. 2 meses depois da morte de Russell, Joseph Rutherford foi designado para supervisionar a obra. Rutherford era um companheiro achegado de Russell. Viajava com ele e falava em sua defesa. Assim como Russell, acreditava que as boas novas precisavam de ser pregadas. Ele era dinâmico e não se deixava intimidar. Mas nem todos gostavam dessas características, mesmo alguns dos estudantes da Bíblia. Brother Rutherford, he was an entirely different personality, brusque in manner, and he didn't fear to tread on anyone's toes. I think this had a tremendous test on the brothers because they were really worshipping the creature more than the creator. Rutherford providenciou que as anotações de Russell para o 7º volume de Estudos das Escrituras fossem compiladas num novo livro, O Mistério Consumado.
On the day that the book was completed and he had a supply in his office, he arranged for the brothers to put one at each table place in the dining room. And so when the family came down to eat, each one had a copy of the book, The Finished Mystery. Some were quite curious about it and wondered what it was all about and enthused about it, but there was already a growing tension in the family because some of the responsible brothers sort of resented Brother Rutherford. Some of them had ambitions for themselves, so they used the occasion to bring accusations against Brother Rutherford for having gone ahead and published this without their permission and their knowledge. And the result was eventually about a 5-hour tirade against Brother Rutherford, where a number brought a lot of unjust accusations against him. Brother Macmillan tells that, well, that day they left the dining room and most of the food was uneaten and the family was very sad. Mas o livro O Mistério Consumado atraiu a atenção das pessoas em geral. They originally planned on a distribution of about less than 100,000, and within a short time, over 850,000 copies had to be printed. O clero detestou o livro. Ele expunha os seus ensinos e práticas antibíblicos e, publicamente, condenava-os pelo seu envolvimento na guerra. O clero contra-atacou. Aproveitando-se do fervor patriótico do tempo de guerra, eles acusaram falsamente os estudantes da Bíblia de sedição, espionagem e traição. E instigaram o governo dos Estados Unidos a parar a sua obra. Em 8 de maio de 1918, Joseph Rutherford e 7 dos seus associados foram presos. Em 20 de junho foram condenados sob 4 acusações de sedição. Em 4 de julho de 1918, Rutherford e seus associados foram transferidos para a Penitenciária Federal em Atlanta, Geórgia. A sentença? 20 anos de prisão para George Fisher, Hugh Macmillan, Robert Martin, Frederick Robinson, Joseph Rutherford, William Van Amberg, Clayton Woodworth e 10 anos de prisão para Giovanni Di Cecca. It was quite a shock to them to be put in prison. Did they do something that they shouldn't have done? Was the Lord displeased with them, or was the Lord permitting it? They just didn't know. The devil stirs up people to oppose us either directly or indirectly. Now, the charge of sedition has been one often used against Jehovah's people. This is just another ploy. Those brothers certainly were not going around trying to undermine the U.S. government. Em 26 de agosto de 1918, a sede em Brooklyn foi fechada. As atividades foram transferidas para Pittsburgh. Para os clérigos, a voz dos estudantes da Bíblia havia sido silenciada. Em 11 de novembro de 1918, acabou a Primeira Guerra Mundial. Prisioneiros de guerra estavam a ser libertados. Mas não Rutherford e os seus associados.
parecia que os seus opositores tinham vencido. Os estudantes da Bíblia fizeram um abaixo-assinado pedindo a libertação dos 8 irmãos e conseguiram 700.000 assinaturas. Em 12 de março de 1919, Woodrow Wilson, então presidente dos Estados Unidos, reconheceu que os termos de prisão foram excessivos. Em 26 de março, os 8 irmãos foram libertados. Mais tarde, as acusações foram retiradas. But the Lord was preparing them for the future. It was going to be a battle with the political, religious, and commercial world, and Brother Rutherford was geared and trained for that after he got out. Ao serem soltos, os irmãos estavam cheios de zelo. Dentro de 6 meses, a sede voltou para Brooklyn e foram feitos preparativos para um congresso em Cedar Point, Ohio. Foi nesse congresso que foi lançada outra revista, A Idade de Ouro. O seu objetivo? É explicar o significado dos acontecimentos mundiais e dar esperança de que haverá uma solução para todos os problemas. Rutherford and his associates had only just been released from prison. And then within a couple of months, they organized this tremendous convention and announced the release of a new magazine, The Golden Age. Now, that's something that really is unbelievable. You go from one situation where there's hardly anything happening, the next thing, it's just full speed ahead. Em 8 de setembro de 1922, outro congresso foi realizado em Cedar Point. Ali, Rutherford proferiu o que viria a ser talvez o seu discurso mais famoso. Do you believe that the King of Glory has begun his reign? Yes! Then back to the field. The world must know that Jehovah is God and that Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. This is the day of all days. Behold, the King reigns. You are his publicity agents. Therefore, advertise, advertise, advertise the King and his kingdom. E eles anunciaram mesmo. Well, it must have been daunting for them to contemplate the world as their territory and a few thousand harvest workers. So they knew Jehovah would help them. They knew others would join them. So they knew the work would expand. You can imagine someone sitting there and saying, how on earth would you ever get this done? And that would seem to be quite a sensible question. But those brothers weren't concerned with that. They had full faith in Jehovah. Well, our focus at the time, in view of Brother Rutherford's talk, was that we've got something to do. And we've got to finish a work that we've been entrusted with. And our focus was to get on with the job and fulfill our commission as his servants here on the earth. Their faith was so huge. They didn't fully comprehend how it would all end up, but their faith in Jehovah was just, you get out and do it and leave the results to him. Como outros antes deles, aqueles estudantes da Bíblia tiveram a coragem de abandonar crenças falsas. Mas eram diferentes porque permaneceram unidos e recusaram-se a parar de pregar, mesmo diante de forte oposição. Por causa da sua perseverança, eles continuaram a sentir a grande alegria de terem saído da escuridão. Eles tinham muito trabalho pela frente. Isso envolveria muitos sacrifícios.
e grandes realizações. Mas a sua fé em que Cristo tinha começado a reinar e a sua gratidão pela orientação e o apoio de Jeová deram-lhes a coragem que precisavam para deixar a luz da verdade brilhar em toda a terra.